pelo que é que Paulo orava? Quais eram os motivos que moviam o coração de Paulo? Porque um cara com a vida sofrida, se tinha alguém com a vida sofrida, era Paulo. Perseguições, prisões, humilhações constantes, prisão, naufrágio, de tudo ele sofreu. E eu me pego às vezes perguntando, nós passamos por coisas tão menores, tão pequenas na vida, e a gente se aflige tanto em oração, com coisas tão pequenas. E de repente eu vejo Paulo dizendo, olha, eu tenho orado por isso quando eu lembro de vocês. E eu acho que perceber os motivos de oração de Paulo podem nos inspirar também, talvez a construirmos hábitos de oração mais saudáveis também para as nossas vidas. Não que nós não devamos orar pelas nossas necessidades e colocar diante de Deus as nossas aflições, a Bíblia também nos ensina isso. O texto bíblico vai nos dizer, olha, não fiquem aflitos com coisa nenhuma, antes de tudo coloquem as suas aflições, as suas ansiedades diante de Deus. Então sim, nós oramos pelos problemas, oramos pelas aflições, mas as nossas orações precisam ir muito além daquilo que nós queremos conquistar, ou das lutas que nós queremos vencer. E Paulo coloca aqui 3 motivos muito preciosos, pelo qual acredito que todos nós deveríamos nos empenhar um pouco mais em oração. O primeiro motivo que Paulo destaca nas suas orações, em função dos irmãos de Éfeso, ele diz que ora para que Jesus lhes dê a sabedoria espiritual e o entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. É extremamente importante que nós busquemos com todas as nossas forças sabedoria espiritual e entendimento para que nós possamos conhecer a Jesus de verdade, conhecer em profundidade, entender de fato quem Ele é, o que Ele quer de mim. Ele está mirando lá no final. A gente vai chegar lá, você vai ver como Ele se preocupa com isso. Ele está mirando numa igreja que vive em unidade, numa igreja que age e vive como um corpo, onde as pessoas estão unidas em todos os momentos, mas ele entende que isso nunca será possível se aqueles irmãos não tiverem dado um primeiro passo de fé, não tiverem entendido o que é a graça, e se eles não caminharem numa jornada de conhecimento, de sabedoria espiritual e de entendimento progressivo de quem é Jesus. Você deveria a cada dia conhecer mais sobre Jesus. Eu oro também para que o coração de vocês seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Ele começa orando por entendimento, para que eles tenham a mente trabalhada, o entendimento trabalhado para o entendimento de Jesus. E depois ele fala de coração, para que o coração deles possa ser iluminado, para que eles compreendam a esperança daquele que o chamou e a herança que está reservada. Quando nós falamos de coração, normalmente a gente fala de quê? A gente fala de ímpeto, de vontade, de desejo, daquilo que nos move. Quando alguém pergunta, onde é que está o seu coração? O que a gente entende por essa pergunta não é uma pergunta geográfica, né? Porque senão a gente fala, o coração está aqui, está entre os pulmões aqui. Quando dizemos para alguém, ou perguntamos a alguém, onde é que está o seu coração, é o que é que te move? O que é que te faz realizar as ações que você realiza? O que é que te faz levantar da cama? O que é que te faz vencer os desafios? E Paulo diz, olha, eu estou orando para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês entendam a esperança e a herança. Entender a esperança é é importante para que eles conseguissem viver, mirando naquilo que estaria por vir.
Porque se aquilo que move o meu coração está apenas nas coisas daqui, do agora, eu vou viver em função das coisas do aqui e do agora. Se aquilo que motiva, se aquilo que inspira, se aquilo que ilumina o meu coração são as coisas que o meu dinheiro pode comprar, é claro que eu vou viver em função do dinheiro. É claro que eu vou viver em função do trabalho. Se aquilo que inspira, aquilo que motiva, aquilo que mexe com o meu coração é a vontade de estar acompanhado ou o medo de estar sozinho, é claro que eu vou passar minha vida desesperado em função de conquistar alguém, de conseguir alguém, e isso vai ser aquilo que move a minha existência. Quando Paulo ora para que eles tenham o coração iluminado, para que eles compreendessem a esperança que é concedida àqueles que ele chamou, é porque aqueles irmãos precisavam entender, ao longo dessa caminhada, que eles deveriam seguir mirando na esperança que era dada a eles em Jesus. Esperança essa que é a herança guardada àqueles que ele chamou, aos seus filhos. Lembra que ele começou falando sobre a adoção. Nós somos adotados em Jesus. Apesar de não ter nascido filho de Deus, eu espero que tenha sido, você pode ser adotado em Jesus e se tornar filho de Deus. E ao filho é reservada a herança. E Paulo vai dizer que nós precisamos ter o nosso coração alinhado à nossa esperança da herança que está reservada para a gente. O tesouro maior que o Senhor tem para você não se dará nessa vida. Nada que você conquiste aqui se compara àquilo que está reservado para nós na eternidade em Jesus. E por último ele diz, olha, eu estou orando por um terceiro motivo, eu oro também para que a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ele ora para que eles consigam entender a grandeza do poder de Deus. Quando nós perdemos de vista a grandeza do poder de Deus, nós nos abalamos com muito mais facilidade. Se eu perco de vista que eu sirvo a um Deus grandioso, que domina sobre tudo, que domina sobre todos, os problemas dessa vida vão se tornar muito grandes. Porque eu me vejo sozinho, me vejo pequeno diante dos problemas, mas quando eu entendo a grandeza e o poder de Deus, quando eu entendo, por exemplo, que esse poder que é concedido a nós, que é nos ofertado, é o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, que o ressuscita, que o levanta dos mortos, como ele coloca aqui no texto, e que agora colocou Jesus muito acima de tudo, em autoridade e governante sobre tudo, sobre todos, quando eu entendo que é desse poder que ele está falando, todos os obstáculos que nós possamos enfrentar se tornam muito menores. E aqui ele termina o capítulo finalmente dizendo a coisa mais importante que ele tinha para dizer nesse capítulo. Tudo que ele construiu até aqui foi para que eles conseguissem chegar aqui nesse final e entender o que ele ia escrever aqui. No verso 22 e 23 ele escreve o seguinte: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Tudo, todas as coisas, todas as pessoas, todos em todos os lugares, estamos submetidos à autoridade de Cristo. Porque Ele fez de Cristo o cabeça de tudo. E Ele fez isso para o bem da igreja.
Por isso é tão importante que você entenda com profundidade quem é Jesus. Por isso é tão importante que você entenda a esperança que Ele concede. Por isso é tão importante que você entenda a grandeza dEle. Porque no fim das contas estamos todos submetidos debaixo da autoridade de Jesus. Isso para o bem da igreja. E é por isso que a igreja é o seu corpo. Mas o que é que significa a igreja ser o corpo de Cristo? Significa que ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Eu achei essa expressão fantástica. Ele enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Isso significa ser igreja e entender o que é a igreja. Entender que no nosso meio Cristo deveria ser tudo em todos. Que todos os espaços são e devem ser preenchidos por Jesus. Nem o seu banco é seu. Você deveria estar tão cheio de Jesus que é Ele próprio que está sentado no seu banco. Porque Ele preenche a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. Essa é a grandeza da igreja. É aqui que reside o valor dessa comunidade de fé. E é isso que permite que vivamos a vida como deveríamos viver. Esse é o plano de Deus para nós, para a sua igreja. E Ele faz tudo isso para o nosso bem. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento, nos colocando diante do Senhor.